E a sua, Jéssica, eu vou antecipar também, tá? Depois eu vou ver o horário direitinho. Tá? Estou antecipando, quero fechar antes tá bom. Só, professor, não pode ser 4 e pouco, que 4 e pouco tem um curso. Não, é sempre antes disso, fica sossegado. Eu quero fechar, antes de fechar o bimestre, eu quero já ter conversado com todo mundo. Então, bom dia, pessoal, então vamos lá. Antes de começarmos a aula, deixa eu dar um recado para vocês. Hoje vai ser, eu até coloquei no grupo ontem, vai ser disponibilizado para vocês o simulado do bimestre. Tá? Esse simulado, eu não sei quantas questões tem, para ser sincero, no total, eu sei que são só das disciplinas, né, não tem, opa, acorda, seu Cláudio, não tem questões do Inova, tá? Só tem questões de português, matemática, né, do currículo básico. Então, são 2 questões de geografia, história, ciência, biologia, já estão no colegial, por isso que vocês estão no fundamental ainda. Biologia, física, química, são 2 questões. E de matemática e português, se não me engano, são 4 questões de cada. Tá? Então, quem vai disponibilizar esse link vai ser a coordenadora geral, vai ser a Márcia. Vocês terão 2 dias para fazer essa prova. Tá? Na quinta-feira, ela já é encerrada. O pessoal vai bloquear e não vai reabrir. Tá? Teve a eleição do Grêmio, né? O pessoal dessa sala saiu vencedor, é isso? Eu sou do Grêmio. Então, você foi os vencedores, a chapa que venceu, né? Parabéns. Tá? Vocês vão ter bastante trabalho, com certeza. Mas dá para fazer um trabalho bem legal, principalmente agora que a escola é PEI, né? Eu espero que, pelo menos para o segundo semestre, né, a gente volte tudo para a escola. Sei lá, vamos ver. Mas vamos lá, crianças. Hoje nós iremos falar... Eu vou desligar a câmera aqui. Nós estamos falando de algumas civilizações antigas, né? E o legal de nós falarmos dessas civilizações, deixa eu ligar a câmera de novo, é que elas são de diversos lugares do mundo, né? A gente falou começamos com o pessoal da Mesopotâmia, aí fomos para o pessoal do Egito, estamos falando de civilizações de 3.000 anos de Cristo, né? 2.000 antes de Cristo. Vamos falar na semana que vem sobre os persas, né? Sobre os hebreus, sobre esse pessoal. Ou seja, em várias partes do mundo. Isso dá para nós a noção de como o ser humano, né? Como esse humanoide, né? Esse hominídeo que sai da África, ele vai se espalhando por todo o planeta e vai construindo a sua história. Alguns povos são conquistadores, né, como a gente viu dos mesopotâmios. Outros povos vivem mais internamente, são os egípcios, e o povo de hoje, né, também viveu mais internamente, mas é um povo bem antigo e muito sábio, muito da sua sabedoria chega para nós até hoje. Eu estou falando do pessoal da China. Vamos falar um pouco da China antiga. Esse país que hoje é uma das maiores potências mundiais. Faz frente aos Estados Unidos. Existem estudos que daqui entre 5 e 10 anos a China vai ser a maior potência do planeta. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história
que remonta lá de 3.000 anos antes de Cristo, até um pouco antes disso, para ver como é que esse pessoal chegou ao que é hoje, né? Aqui nós temos um mapa da China, que é um país continental tão grande quanto o nosso. A China, que é banhada pelo Oceano Pacífico, e não sei se dá para ver aí no mapa, a China ela é cortada por 2 grandes rios, o Rio Wang e o Rio Yangtze. Se meu chinês não estiver bom hoje, vocês me perdoem, tá? Que é o Rio Amarelo e o Rio Amarelo e Azul, se não me engano. São os 2 principais rios da China, que cortam, ó, eles cortam praticamente todo o país. A China, ela como os demais localidades, demais civilizações que tinham seus estados, né, suas polis, a China também vai ter algo parecido com isso, ou seja, cada reino, né, cada cidade vai ter o seu próprio reino. E ela demora para se unir. Né? É um imperador que vai unir todo esse país. Como eu falei, a China ela é banhada pelo Oceano Pacífico e dois principais rios dela, né? O Amarelo e o Rio Azul, né? O Rio Azul. Da mesma maneira que no Egito, a China, eu falo da agricultura, falar sobre isso aqui, os chineses já chamavam que a sua terra era o reino do meio, né? Eles acreditavam que eles eram o centro do mundo, né? Os chineses. Até porque eles tinham um pouco contato com outras civilizações. Mas a sua economia é bem parecida com a do Egito. Eu coloquei aqui que era o Império de Regadio. O que é de regadio? Você lembra que no Egito as plantações, a terra ficava fértil de acordo com as cheias do rio Nilo. Aqui também, aqui eu tenho um império, essa economia desse país, ela também funciona nessa mesma sintonia, né, com esses rios. Então, eles cultivavam trigo, cevada, painço, sorgo, arroz, criaram diques e represas e canais de irrigação, ou seja, isso que eu acho fantástico na história da civilização e na história da humanidade. No Egito, os egípcios e os chineses nunca tiveram contato, pelo menos não nessa época. E os dois criaram as mesmas coisas para se beneficiar, né, das cheias dos rios, né? Criaram diques, represas, canais de irrigação. Isso eu acho fantástico na civilização humana, né, no desenvolvimento do ser humano. Os chineses se dedicavam à produção de cerâmica e sofisticada porcelana, né, coisas muito delicadas. Os chineses sempre produziam. Eles cultivavam também amoreiras, né, amora. Por que amora? Para a criação do bicho da seda. O bicho da seda, ele só se alimenta da folha da amora. É o único alimento dele, em toda a vida dele. E a fabricação da seda era uma arte milenar e bastante apreciada pelos chineses, né? Seu comércio era feito com os indianos e árabes, através da onde? Dessa rota, né, que cortava toda a China, que é a rota da seda, né, que ficou conhecida, foi um caminho que ficou conhecido pelos quais as caravanas chinesas passavam vendendo e comprando mercadorias. Essas rotas comerciais vão fazer no futuro esse contato, né, da China
para com alguns outros países, para com alguns outros impérios que começam praticamente na mesma época. Quem tiver curiosidade depois, eu programei para hoje, por volta de umas 10 horas da manhã, vai entrar na sala de aula de vocês, no Google Sala de Aula de vocês, em atividades, eu coloquei lá 2 vídeos sobre como é produzida a seda. Desde do cultivo do bicho da seda nas fazendas, até sair o fio da seda, até o tecido, né, na indústria. O Brasil possui a seda mais branca. A seda que o Brasil produz é uma seda extremamente branca. E tem um valor comercial muito grande essa seda. E ela é produzida no Paraná. O maior produtor de seda no Brasil hoje está no Paraná. Então, quem tiver curiosidade, está lá os 2 videozinhos. São vídeos de 10, 15 minutinhos. Como eu falei, no século IV, século IV antes de Cristo, está esquecido antes de Cristo. Aí os chineses tinham uma unidade cultural, mas não uma unidade política e nem um governo centralizado. Eles estavam divididos em reinos, né, que viviam em guerra, esses reinos aí. Então, esse período da história ficou conhecido como o Reino dos Guerreiros. Quando a gente vê alguns filmes chineses, né, de guerras, a gente vê, tem um que é até no Retorno da Múmia, né, tem um que tem o exército lá de um dos chineses, né, de um dos imperadores chineses, a gente vai comentar dele daqui a pouco, do Huang Ti, que mostra os seus reinos, né, os seus soldados, e mostram depois, até nesse filme, uma guerra entre alguns reinos, né? Então, na China teve isso daí, até que um imperador conseguiu unir todos esses povos. Aqui tem os principais reinos, né? Xi, Chao, não sei se também pronuncia assim, Qin, Chao, Chu, Shi, Han, Wei e Yan. China Imperial. Como falei para vocês, teve um imperador que pôs fim a essas lutas. O imperador da dinastia Qin ou Qin. Então, em 221 a.C., o Qin Shi Huang, ou Wang Ti, pôs fim às lutas dos reinos combatentes e fundou a dinastia Qin, ou Xin. Ele unificou toda a região e criou-se o Reino da China, né? Tornando-se o primeiro imperador. E o que é que ele fez? Porque qual a importância? Desculpa, qual a importância dessa dinastia para a China? Né? Quando ele unificou o país, ele unificou que as letras, já que haviam, a escrita ficou unificada. Isso facilita muito para o comércio também, bem como a unidade de medida, a moeda. Ele estabelece sistema de prefeituras e de distritos. Ele é o responsável pela construção da famosa muralha da China, do Palácio Imperial. A tumba é a residência temporária para si próprio, né, nessa cidade, em Xinjiang, em Lishan. Ou seja, ele desenvolve a China formatando, né, esse grande país que vai se tornar no futuro. Então, essa unificação que ele faz de todos os povos politicamente, ele faz uma unificação também
em itens primordiais para com o comércio da China, para com outras, para o comércio interno, inclusive, da China. Então, quando você faz uma unidade de medida única, você facilita o comércio, né, Pinha? Aqui no Brasil, qual a unidade de medida que nós temos? Uma delas é o quilo. A gente vai comprar todas as coisas, principalmente de alimentos, baseados em quilos, né? 1 quilo de tomate, 1 quilo de cenoura, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. E as unidades derivadas a partir do quilo. E a moeda, a mesma coisa. Você tem uma moeda única, né, para todo o país. Isso facilita muito o comércio. Para proteger sua tumba, né, foram criados guerreiros e cavaleiros de terracota, o túmulo do imperador Qin Shi Huang. E os soldados de terracota são conhecidos como a 8ª maravilha do mundo. E é uma importante descoberta arqueológica. Na atividade que eu coloquei para vocês, que é para ser entregue agora no dia 30 de abril, a atividade é sobre esses guerreiros, tá? Os guerreiros de terracota. Para vocês fazerem uma pesquisa, se aprofundarem nesse tema aí. Até naquele filme que eu falei da múmia, né? Passa esses guerreiros aí, né? Esse pessoal que... Esses guerreiros de terracota que ganham vida, etc. e tal. Então, a Grande Muralha da China, né? Ela foi construída nesse governo dele e contava com 2.500 quilômetros de extensão, 2.500 torres de vigia, ou seja, a Muralha da China ela serviu para a proteção da China, né? Tinha 10 metros de altura e 6 de largura. Ela contou com mais de 400 mil trabalhadores. Com 400 mil trabalhadores, você constrói uma pirâmide. Então, outra coisa que eu acho fantástica nessas civilizações é que cada uma tem o seu tipo de construção, né, com uma finalidade específica, e todas grandiosas. Se a gente for verificar, todas essas construções, como as pirâmides no Egito, a Torre de Babel na Mesopotâmia, né, aqui a Muralha da China, são todas construções grandiosas. No fim da dinastia veio a dinastia Han, né? No final da dinastia Qin, Liu Bang, de origem humilde, e Xiang Yu, general aristocrático, acabaram lutando pelo domínio de Qin, ou seja, o Qin morre, né? E duas dinastias, uma dinastia e um general começam a lutar pela pós-política desse reino. O Xiang vence, né, e cria uma forte dinastia Han já no ano 206 a.C. Com isso, a China ela se transforma em um Estado confucionista e progrediu em questões internas, como a agricultura, o artesanato e o comércio. A população da China, em 206 a.C., já era de mais de 50 milhões de pessoas. Quando a gente fala de um Estado confucionista, a gente vai remeter a China ao pensamento de alguns filósofos. Confúcio foi um grande filósofo chinês que viveu durante essa dinastia e ele fazia parte, inclusive, da corte, né, da realeza dessa dinastia Han. E ele determina, a gente vai ver daqui a pouco, algumas normas, né,
que até hoje permanece em alguns lugares da China. Como em toda a sociedade, né, a gente pode também aqui, ó, a pirâmide da sociedade chinesa, como eu já falei para vocês, todas as civilizações têm o mesmo estilo de pirâmide, né, mesmo formatação, né, na sua escala social. Então, no auge, aqui está a família imperial, depois os grandes proprietários de terras, os mandarins, né, que eram os funcionários públicos letrados, os grandes comerciantes e empresários manufatureiros, ou seja, a China já começa com alguma produção antes de Cristo, produção em cima das invenções chinesas, né? Você tem no centro dessa pirâmide os funcionários do governo, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários, os artesãos, os camponeses estão abaixo, né? Que formam, né? A maior base da China é desses camponeses e um pequeno número de escravos na base da pirâmide. Mas a força de mão de obra dessa pirâmide social está entre esses pequena quantidade de escravos e os camponeses. Os chineses, né, eles adoravam as forças da natureza e os deuses celestiais. Né? Contudo, algumas importantes doutrinas influenciaram mais esse povo. Como é a doutrina do taoísmo, né? E os chineses têm muito dessas doutrinas filosóficas, que foi atribuído ao filósofo Lao Tse, né, que ele vive durante o período daqueles reinos guerreiros, né, onde tal significa caminho, e a principal ideia dessa doutrina era que o homem deveria levar uma vida em perfeita harmonia com a natureza. Ele enfatizava a simplicidade, a naturalidade e a espontaneidade. Se nós formos fazer uma analogia com o mundo de hoje, a gente vê que o Lao Tse ele estava totalmente certo né, na ideia da doutrina dele. Sempre que o homem vive em harmonia com a natureza, a sua vida se torna bem melhor. A gente está vendo isso exatamente agora, né, nos dias de hoje. Aqui no Brasil, eu diria que se continuarmos com esse desmatamento, daqui uns netos de vocês, daqui uns 100 anos, saberão que é a Amazônia através de livros só. E essa destruição, né, da floresta amazônica, com certeza, vai criar um desequilíbrio muito grande, né, no mundo inteiro, né, principalmente porque as chuvas que a gente precisa no Brasil é um país onde a sua agricultura precisa de chuva, vai sofrer bastante. Então, viver em harmonia com essa natureza, né, e de uma forma simples, traz grandes benefícios para a gente. Uma outra teoria, né, era o confucionismo, né? O Confúcio, ele foi um importante filósofo chinês, né, e ele pregava rígidos valores morais, baseados no que, ó, no culto aos ancestrais, ou seja, você ter respeito aos ancestrais, respeito aos mais velhos, obediência aos pais, respeito às antigas tradições,
lealdade e submissão à lei e à autoridade, e a responsabilidade social das classes privilegiadas. Ou seja, o Confúcio defendia que se você estava naquela pirâmide social, numa classe privilegiada, você tem uma responsabilidade social para com as classes mais baixas. Essas ideias, né, formataram até base outras doutrinas, né, políticas que a gente conhece. Então, o confucionismo ele foi muito difundido na China também. Aqui temos o budismo, né, que é a religião, a tradição atribuiu a introdução do budismo na China ao imperador Han Minti, né? O budismo só se espalhou na China entre os séculos 5 e 6 depois de Cristo, tá? Com apoio da dinastia Wei e Tang. E durante esse período se estabeleceu na China várias escolas budistas de origem indiana, ao mesmo tempo que se desenvolveram as escolas próprias chinesas. O budismo ele começa na Índia, né? Hoje nós vamos ter aula, além da... Espero que dê tempo. Queria falar da China e falar da Índia também. Né? O budismo que começa com Siddhartha Gautama, né? Vocês conhecem a história de Buda, não? Uma história bem interessante. A doutrina budista, né? Uma coisa que eu gosto muito, né? Muitos de vocês acham que eu sou ateu, né? Eu, na realidade, eu gosto muito da doutrina budista, acho que a religião ela tem que te responder algumas coisas, algumas questões internas suas, e aqui eu mais me identifiquei com a doutrina budista, né, cara? Não que eu faça, fique sentado assim, fazendo meditação por horas, mas as questões da doutrina budista, para mim, né, fazem mais sentido do que outras. Eu até convidaria vocês a conhecerem o budismo, que é bem interessante. A cultura chinesa é fantástica, né? Estamos falando aqui de coisa de 3.000 anos atrás. A medicina chinesa era preventiva. Né? Os médicos cuidavam para que os pacientes não ficassem doentes. Eles desenvolveram várias técnicas, como a acupuntura e a utilização de ervas e raízes medicinais. Como o ginseng, né? O ginseng é uma planta, né? Uma raiz medicinal. Alguns remédios homeopáticos, né? São de ginseng. E a acupuntura, quem faz é fantástico. Eu faço de vez em quando eu estou com umas dores, né? Principalmente para dor, está envelhecendo já, então precisa de um pouco de acupuntura para melhorar um pouco das dores do corpo. Os chineses foram hábeis inventores, né? Desenvolveram a bússola, o sismógrafo, papel moeda, pólvora. Né? O único problema dessa sociedade é que o papel das mulheres era inferior, né? Ela devia obediência aos homens, ao pai, irmão, marido. Ela se submetiam, né, aos pés de lótus, né? Ou seja, ela enfaixava o pé para que esses pés ficassem sempre pequenos, né, da cultura chinesa, né, porque para a cultura chinesa a mulher tem que ter o pé pequeno. Né? Então, se vocês forem ver aquele filme, o desenho Mulan, né, que é também da guerreira, né? Na última versão, que saiu no cinema, a última versão da Disney, que é em filme, inclusive, a menina lá, ela não se submete, né, às vontades, ela não obedece, né, pai e vai para a guerra, né, coisa que era proibido
para as mulheres. Então, os pais que escolhiam os maridos para as mulheres, para as filhas, e elas já tinham que ser totalmente submissas aos homens. A administração governamental, né, ficava a cargo dos mandarins, né, que são os altos funcionários, né, que conheciam os segredos da escrita chinesa, composta por mais de 40 mil ideogramas, ou seja, 40 mil sinais, né, onde os mais letrados conheciam cerca só de 5 mil. Então, a escrita chinesa ela é formada por ideogramas. Vocês já veem festas, né? Tem algumas festas chinesas onde aparecem muitos dragões, né? E esse símbolo, né? É como o imperador, né? Ele era conhecido como filho do sol, perdão, filho do céu. Né? Ele era o grande sacerdote, mediador das relações entre os homens e os deuses. Né? Conta a lenda que o primeiro imperador, que é o Hanti, ou seja, aquele que unificou as dinastias, todo o país, ele recebe um pergaminho sagrado da boca do deus dragão. E por isso que ele adota como símbolo do seu império um dragão. Daí que vem a simbologia, né, de muitas festas chinesas ter a presença de dragões. O dragão, para eles, é um deus. Né? Então, está aqui, gente, né? Uma foto, uma imagem da muralha da China. Então, como a gente pôde ver, observar, é um grande país com uma grande história, uma grande nação, né, com uma cultura milenar, tão importante quanto as outras civilizações, né, civilizações que a gente estuda, né, e a gente dá até mais atenção para outras civilizações, como os persas, os macedônios, os romanos, né, porque esse pessoal construiu vários impérios, foram através de guerras, adquirindo, né, seus impérios. Na China, não. A China se concentra a sua localidade. Né, os chineses nunca saíram para conquistar outros lugares e formaram um grande império com, né, uma grande história, um desenvolvimento da sua civilização muito grande. E aqui está mais alguns dos exemplos dos guerreiros de terracota. Eu queria aproveitar, hoje eu vou me estender, já que vocês não têm aula depois da minha, eu quero me estender, né? Nós falarmos, vamos aproveitar também, falar um pouquinho da Índia, né? Um pouco dessa civilização também. A Índia, tão grande quanto a China, né? Também é um país bem, eu diria até exótico, né? Ele é exótico até por causa da sua religião, são milhares de deuses que os indianos adoram, né? A China que também, né, é cortada por alguns rios, né? A primeira sociedade, né, indiana se desenvolve na região do Vale do Rio Indo, ou seja, é um rio que corta também a China, perdão, corta a Índia, né, praticamente de norte a sul. Também tem na sua economia, né, se desenvolve
ao redor desses rios. A cultura indiana, né, ela vem desses 4 livros, né, os livros sagrados, que é a principal fonte para a compreensão das origens da cultura. Aqui eu escrevi errado, está escrito africana, mas é indiana, tá, gente? Depois eu vou ver se corrijo isso daí. Os Vedas, né? O que é os Vedas? É um conjunto de textos sagrados, né, que falam do funcionamento, como vai funcionar, como os deuses, né? Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, determinam o funcionamento, né, da cultura indiana, que é, né, dividida em castas, em grupos sociais. Nesses grupos sociais eu tenho, né, os brahmanes, que são os sacerdotes, os kshatriyas, seus governantes e guerreiros, os vaixás, são os mercadores e artesãos, e os sudras, né, que estavam a serviço dessas demais pessoas. Essa é a divisão por castas, né? E abaixo disso, né, são os párias, ou conhecidos como os dalits, são os marginalizados da sociedade, onde os párias não conviviam com os demais, com as outras castas. Era proibido, inclusive, de você tocar, um pária tocar, né, em qualquer outra, tocar na pele de qualquer outro grupo social. Piores serviços que existem, quem vai fazer são os párias, né? A sociedade indiana hoje, ela tem essa divisão, não tão marcante quanto há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Né? Essa sociedade, né, os védicos, eles migram para a Índia e vão entre o vale do rio Indo até a planície do rio Ganges, né, toda a área que esses Vedas vão habitar. Ou seja, eles eram pastores seminômades, né? Ou seja, iam, se dividiam em pequenos grupos, se dedicavam à agricultura e se fixavam em alguns lugares. Foi assim que eles foram povoando a Índia. A linguagem, a língua, né? É o sânscrito, né? Que foi a língua que se desenvolveu e se disseminou pela Índia antiga, que também é por ideogramas, né, por símbolos, né, a escrita sânscrito. A tradição religiosa na Índia, a principal religião é o hinduísmo, ou seja, aqueles que seguem o hinduísmo devem respeitar as coisas antigas e a tradição, devem acreditar nos livros sagrados, crer nas divindades, né? Persistir no sistema das castas, né? Que determina o status de cada pessoa nessa sociedade, ter conhecimento da importância dos ritos, confiar nos seus guias espirituais e ainda acreditar na existência de encarnações anteriores. Vocês estão vendo? Né? Vocês conseguem verificar que as religiões no mundo inteiro, né, elas meio que se fundem, né? Vou fazer uma analogia com o cristianismo, tá bom? Da mesma maneira que o hinduísmo determina que as pessoas devem acreditar nos livros sagrados, o livro sagrado para o católico e para o evangélico é a Bíblia. Ou seja, acreditar no livro sagrado, que no caso é a Bíblia. Crer nas divindades. Né? Os católicos é Deus, Jesus Cristo e outras divindades. Né?
ter conhecimento da importância dos ritos, ou seja, o católico, o rito da Igreja Católica é a missa. Confiar nos seus guias espirituais. Muitas das pessoas têm os seus santos, né? Como guias de proteção, né? E acreditar na existência de encarnações anteriores, ou seja, aqui nós temos o espiritismo, o próprio cristianismo, né, que prega a vida após a morte, né? Então é interessante a gente ver como essas religiões, né, todo mundo está defendendo quase a mesma coisa. Os hindus, eles são politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses, tem mais de 200 mil deuses, se não me engano. Os principais é Brahma, né, que representa a força criadora do universo, o Ganesha, que é o deus da sabedoria e da sorte, Matsya, aquele que salvou a espécie humana da destruição, Sarasvati, né, que é a deusa das artes e da música, Shiva, que é o Deus Supremo, né, o criador da yoga, e o Vishnu, que é o responsável pela manutenção do universo. Eu sempre falei para vocês que não existe a religião certa ou religião errada. Existe a religião que te faz bem, aquela religião que você acredita, né, que te faça bem. Por isso que eu sou muito crítico, né, daquelas pessoas que acham que a minha religião aqui está certa, né? Deus que criou o mundo, né? O meu Deus que criou o mundo, etc. e tal. Não, a gente tem várias religiões no mundo inteiro, e todas elas, né, se fundamentam de forma semelhante, né? Você vai ter um Deus que é o Deus Supremo e vários outros deuses, né, que, vamos dizer assim, que orbitam, né, essa superioridade desse Deus, né? Então, acho que é isso quando eu falo para vocês do respeito, né, que todo mundo tem que ter a qualquer religião, qualquer que seja, né? Porque a religião tem que fazer bem para as pessoas. A gente entender que na religião do outro, ele também tem o Deus do outro, existe também o Deus do outro, que ele acredita que o universo foi criado de uma maneira diferente da minha, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso antes de... E eu bato muito na tecla da formação de vocês, de todos os meus alunos, sem exceção, desde o 6º até o 3º ano do médio, né? E desse respeito a todas as religiões. Aqui estão aqui os deuses, né, do hinduísmo, né, Brahma, Vishnu, né, tem a forma, né, esse antropoformismo, né, entre a forma humana e a forma animal, né, de alguns deuses. Outras tradições religiosas na Índia, o budismo, né, ele surge na Índia, como a gente viu que ele vai depois para a China, mas ele surge na Índia, né? A história de Buda. Buda era um príncipe, né? O Siddhartha, ele era um príncipe que viveu num palácio vários anos, e um dia ele vê a miséria humana, e ele resolve abrir mão de toda a suntuosidade que ele tem no palácio para viver uma vida, né, para ir buscar o sentido da vida, né? Então ele tira todas as suas vestimentas e sai, né, tentando encontrar o real sentido da vida. E ele descobre algumas revelações, né? Diz que o egoísmo e os desejos egoístas levam ao sofrimento, que as pessoas buscam a completude, mas os desejos, né, a cobiça, o orgulho e o erro não completam as pessoas, né?
O budismo fala que os desejos egoístas levam a pessoa a buscar o mundo externo. Isso traz dor e vazio. Ou seja, o verdadeiro caminho está dentro de você, né? O caminho proposto por Buda de autoconhecimento que leva ao nirvana, ou seja, à iluminação. Ou seja, quando a pessoa elimina o orgulho, né? O budismo tem muito disso, né? De você se despojar desse orgulho e descobrir dentro de você, né? Você se conhecer, né? Que a iluminação está dentro de... Para você alcançar essa ligação, né? No budismo não existe Deus, né? Mas essa ligação, né? Com o universo é através do seu conhecimento. Então, por isso que o Buda, né? A gente sempre vê o Buda, a imagem de Buda, meditando, sentado, naquela posição, cruzando as pernas, né? É a ligação que ele está fazendo. A partir do momento que você se conhece internamente, né, você vai alcançar o nirvana, ou seja, você está expandindo a sua aura, inclusive. Outra tradição religiosa, e até finalizando, né, o jainismo, né, do mestre Maravira, que defendia princípios da verdade, da não violência, da castidade, da não apropriação do que não lhe foi dado, e do desprendimento das posses materiais. Está vendo como as religiões elas se fundem, né, naquilo que elas defendem? Né? Muito do jainismo tem até no cristianismo. Né? Isso que eu acho bem legal. Aqui está... uma imagem, né, de um monge meditando. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Perguntas, crianças? Não. Nenhuma. Não. Eu posso dar uma prova de 35 questões perguntando sobre a China antiga, sobre a Índia. Eu posso ficar sossegado com isso, então. Meu Deus. Ai, também não, né? Ah, não, né? Agora começa, né? Agora não, também não, né? Não precisa abusar, né? Deixa eu ver quem está aqui na aula. Só um minutinho. Olha. Deixa eu fazer uma coisinha antes que eu me esqueça. O que eu acho importante, gente, é a gente conhecer, né, essas outras sociedades, né? A gente abrir a cabeça da gente, né? Que não existe só o nosso mundo, né? Às vezes tem alguns governantes que querem fazer com que a gente fique isolado no nosso mundo e que só exista o nosso mundo. Né? Não é bem assim. E a gente tem o costume, né? Às vezes de criticar muito outros povos sem conhecer, né, a sua cultura, né, como é que eles se desenvolveram. Tem muita gente criticando a China, os produtos chineses, etc. E tal. Imagina, se a China, antes de Cristo, já tinha 50 milhões de habitantes, agora tem mais de 1 bilhão, né? É muita gente. E às vezes a gente não tem a noção do que é você viver num país com 1 bilhão de pessoas.
Muitos de vocês, quando vão para São Paulo, acho que tem muita gente em São Paulo, né? Imagina você ir numa cidade, né, que tem 10 vezes mais do que da cidade que você mora. Né, dona Gabriela? Não é fácil não, né? Né, dona Érica? Não é mais ou menos assim? Você e o Caio, que são descendentes dos orientais, não é mais ou menos assim? Esse respeito aos mais velhos, né? Esse respeito ao próximo, né? Que vem desde a... Confúcio já falava sobre isso, né? Desse respeito. E o respeito está onde, né? Onde está o meu respeito para com o próximo? É usando máscara quando eu saio na rua, né? É não fazendo aglomeração. Isso é respeitar o próximo, né? Se respeitar é respeitar o próximo também. Chamada crianças, vê se está faltando alguém. Está aí o Bruno Gomes, o Caio Reis, o Caio Yuti, a Clara, a Érica, Gabriela, o Guilherme, a Jéssica, a Laura, a Lívia, Pietra e a Nicole, que saiu agora há pouco. É isso mesmo, crianças? Falou meu nome? Acho que sim, né? É a Natália, desculpa, não falei não, perdão. Por que eu não falei seu nome? Peraí.